Então, turma, essa aqui é a continuidade da nossa aula anterior, tá? A gente vai ver agora a equação paramétrica. E aí a gente vai fazer ainda uma relação entre a equação segmentária e juntar com a equação paramétrica, tá? Então, até agora, mostramos que a equação de uma reta na forma segmentária relaciona diretamente entre si as coordenadas x e y do plano cartesiano. No entanto, podemos escrever a equação de uma reta em função de uma terceira variável, que aí a gente vai chamar essa variável de t, que é essa terceira variável, ela é denominada parâmetro, tá? De modo que nós vamos ter x em função de t e y em função de t, tá? Então, em função desse parâmetro. Então, ao invés de termos duas, nós teremos três variáveis, tá? X e y e a variável t, que vai ser aí um parâmetro, que vai relacionar x com uma função. Então, vamos aqui para a próxima tela. Então, aqui, gente, olha, equações paramétricas continuando, né? Vamos ver aqui como encontrar ou como gerar uma equação paramétrica a partir de uma equação geral, tá? Então, olha, vamos considerar a situação em que temos uma equação da reta no formato geral, x mais 2y menos 6 igual a zero. Agora, vamos escrever essa equação em função de uma terceira variável, que é a variável t. Olha, aqui nós vamos partir de uma equação geral para gerar uma equação paramétrica. Mas, geralmente, a gente tem uma paramétrica e quer encontrar uma geral, tá? Mas a gente vai mostrar aqui os dois caminhos. Então, o procedimento que iremos adotar é inicialmente isolar uma das variáveis da equação, de preferência a variável mais simples, que o coeficiente dela numérico é 1. Então, aqui eu isolei a variável x, olha, foi isolada a variável x. Então, o 2y e o menos 6 vão passar para o outro lado, trocando de sinal. Então, se aqui está mais, vai passar menos. Aqui está menos, vai passar mais. Então, x vai ser igual a menos 2y mais 6. Agora, a gente usa a fatoração nesse ponto aqui, olha. A gente coloca fator comum em evidência só nessa parte aqui da equação. Fator comum aqui, nesses dois elementos, é o 2. Porque o menos 2y dá para dividir por 2 e o 6 também dá para dividir por 2. Então, eu pego aqui menos 2y dividido para 2, fica menos y. E 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, essa equação geral aqui, ela vai ficar agora assim. X igual a 2, que multiplica menos y mais 3, tá? Então, o primeiro passo é isolar uma das variáveis, de preferência a que tenha coeficiente 1. Se não tiver nenhuma delas, aí a gente escolhe qualquer uma para isolar, tá? Mas a gente escolhe a que tem coeficiente 1 para ficar mais simples, tá? O nosso trabalho. Isolou, colocou fator comum em evidência. Agora, nós vamos escrever essa parte aqui, olha, da equação em função de t. Então, vamos aqui. Escrevemos a equação da reta em função do parâmetro t. Então, a gente vai pegar a parte que tem menos y mais 3 e vai fazer igual a t. Ou seja, nós vamos substituir esse menos y mais 3 pela letra t. Tá? Então, aí a equação onde estava x igual a 2, que multiplica menos y mais 3, no lugar de menos y mais 3 vai ficar t. Então, x vai ser igual a 2 vezes t, ou 2t.
Aqui, onde eu tenho menos y mais 3 igual a t, para o y não ficar negativo, eu multiplico a equação toda por menos 1. Então, esse 3 aqui passa para o outro lado, ele ficaria menos 3. Só que quando eu multiplico por menos 1, ele fica mais 3. Então, y é igual a menos t mais 3. Então, olha aqui a conversinha dos coleguinhas. T é a variável do parâmetro, x é igual a 2t e y é igual a menos t mais 3, tá? Então, x e y estão em função de uma terceira variável, que é a variável t. Encontramos duas equações paramétricas relacionadas à equação geral, x mais 2y menos 6 igual a 0. Observe que nas equações paramétricas, as variáveis x e y estão em função da variável t. Então, geralmente, nós escrevemos as equações paramétricas em forma de sistema, tá? Sistema de equações, porque aí o sistema só possui uma solução, no caso. Como nós temos aqui uma terceira variável, né? Conforme a gente atribuir um valor para t, o valor de x e de y vai mudar. Então, aqui, ó, vamos para cá. Observe essa tabela. Nessa tabela aqui, x é igual a 2t, y é igual a menos t mais 3. Então, a equação geral é x mais 2y menos 6 igual a 0. Conforme o valor que eu atribuo para t, o valor de x e o valor de y nessa equação vai mudar. Então, se t for menos 2, x vai ser 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. E aqui vai ficar menos 2, 2, com mais 3, 5. Se t for menos 1, aí aqui 2 vezes menos 1, ó, menos 2. E aqui menos 1 fica 1, com mais 3, 4. Se t for 0, 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 3 é 3. E assim por diante. Então, todos os pontos que pertencem a essa reta aqui, terá como coordenadas valor de x, 2t, e valor de y, menos t, mais 3. Dessa forma, atribuímos valores à variável t. Atribuindo valores à variável t, nós encontraremos pontos desta reta, conforme está aqui nessa tabelinha. Então, os pontos eles vão variar em função de t. Conforme o valor que eu atribuir para t, eu vou achar x e vou achar y. As equações paramétricas são equações que representam uma mesma reta por meio de uma variável em comum, que é o parâmetro, que a gente está usando a letra t. Esse parâmetro faz a ligação entre as duas equações. Então, aqui a gente tem, olha, dois exemplos de equações paramétricas. O x e o y estão isolados em função da variável t. Tá? Ó, x, y, variável t aqui. Caso tenhamos as equações paramétricas de uma determinada reta, como essa aqui, por exemplo, e desejemos encontrar a equação geral que representa essa reta, é só a gente resolver esse sistema de equação, isolando, ou melhor, eliminando a variável t. Então, agora é o caminho de volta. Primeiro caso, a gente viu, partindo da equação geral, escrever uma equação paramétrica, e agora a gente vai ter a equação paramétrica para encontrar a geral, tá? Fazendo o caminho de volta. Então, para encontrar, a partir da equação paramétrica, a equação geral, é só você resolver o sistema de equações eliminando a variável t. Então, veja só como é que isso acontece. Então, neste caso, para eliminarmos a variável t, multiplicamos a primeira equação por 3 e somamos o resultado com a segunda equação. Por que, professora, que eu vou multiplicar por 3? Porque na equação aqui de baixo eu tenho menos 3.
Então, se eu multiplicar em cima por 3, vai ficar 3t menos 3t, e aí eu vou poder isolar, certo? Então, olha só, vou voltar bem aqui para vocês olharem de novo. Ó. X é igual a 1 mais t. Y é igual a 5 menos 3t. Então, bem aqui eu tenho menos 3. Para isolar, aqui em cima eu preciso de um mais 3. Ou melhor, para eliminar, aqui em cima eu preciso de um mais 3. Então, por isso eu multiplico a equação toda por mais 3. Então, vai ficar 3x mais 3 mais 3t, tá? Então, tá aqui, ó. 3x igual a 3 mais 3t. Agora, eu somo as duas equações. Então, somando as duas equações, aqui vai ficar 3x mais y, tá aqui, ó, 3x mais y, igual 3 mais 5 dá 8. Tá no segundo membro. Então, eu trago para o primeiro membro menos 8. E esse 3t menos 3t dá 0. Não preciso colocar. Então, aquela equação paramétrica, ela é a paramétrica dessa equação geral aqui. 3x mais y menos 8. Exercícios resolvidos, tá? Exemplos resolvidos. Qual o valor da medida da hipotenusa do triângulo retângulo formado pela interseção da reta R de equação x sobre 4 mais y sobre menos 3 igual a 1? E os eixos x e y do plano cartesiano? Então, observa que aqui eu tenho uma equação segmentária da reta. Pela equação segmentária, eu sei que o valor de x, o ponto onde a reta vai cortar, interceptar o eixo x, é no 4 positivo e no y aqui, menos 3, tá? Então, vamos lá, para você observar aqui, ó. Essa equação aqui, segmentária, no plano cartesiano, ela fica assim. Olha, x sobre 4, então o ponto P é 4, fica aqui. Y sobre menos 3, então o ponto Y, o ponto Q, no caso, é aqui, menos 3. Aqui, olha, formou-se um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Aí a gente pode usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da hipotenusa. No caso, nesse triângulo retângulo, aqui são os catetos, olha. E aqui, o lado maior, oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, esse cateto aqui, qual é a medida dele? É só você ver aqui, ó, a distância daqui do eixo até aqui são 4 unidades. Então, esse cateto mede 4. A distância desse aqui até esse dá 3 unidades, tá? Distância, gente, não se leva em consideração o valor negativo, não existe distância negativa. Então, você vai contar mesmo, daqui para cá, ó. 1, 2, 3, tá? Então, a distância aqui é 3. Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Somando, dá 25. Operação inversa aqui da potência, radiciação. Está ao quadrado, passa para o outro lado, raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa é a medida da hipotenusa. Obtenha a equação reduzida da reta, representada pelas equações paramétricas a seguir, em que o parâmetro t é um número real. Então, aqui, para a gente escrever a equação reduzida, vamos encontrar a equação geral, tá bom? Então, olha, como aqui eu tenho 2t, eu vou multiplicar essa equação aqui todinha por menos 2, porque aí vai ficar menos 2 mais 2, e aí dá 0, né? E aí a variável t vai sumir. Então, multiplicando por menos 2, x vezes menos 2, menos 2x. T vezes menos 2, menos 2t.
9 vezes menos 2, menos 18. Repete a equação aqui de baixo, ó. Então, aqui, somando aqui vai ficar, ó, menos 2x mais y. Esse aqui vai desaparecer. E menos 18 com menos 1 dá menos 19. Esse menos 2 aqui, ele passa para o outro lado, fica mais 2. Então, a equação reduzida, a gente ainda não estudou a equação reduzida, né? Vou mostrar essa na próxima aula para vocês. Mas aqui já dá para você saber, né? A equação reduzida, ela fica em função de y. A variável y fica isolada. Então, o y fica sozinho, esse menos 2 passa para o outro lado, mais 2. E o menos 19 continua, tá? Mas a gente ainda vai ver uma aula sobre equação reduzida. O importante aqui era encontrar a equação geral. Um móvel descreve uma trajetória retilínea e suas coordenadas em função do tempo t são. Qual a equação segmentária dessa trajetória? Então, a equação segmentária a gente já estudou, né? Então, aqui, olha, eu tenho 3 e aqui eu tenho menos 6. Para isolar, então, para cancelar, então, a variável t, basta eu multiplicar essa equação aqui por 2, porque aí vai ficar menos 6, aliás, vai ficar mais 6 com menos 6. Então, veja lá. Multiplicamos a primeira equação por 2, então ela ficou 2x igual a 6t mais 22. Somamos as equações, 2x mais y fica aqui, 6 menos 6 dá 0, e 22 mais 10 dá 32. Como eu quero a equação segmentária, e aqui está o 32, então eu vou dividir a equação todinha por 32, porque na equação segmentária aqui tem que ficar o número 1. Então, vai ficar 2x sobre 32, y sobre 32 e 32 sobre 32. 2 sobre 32 dá para a gente simplificar por 2. Então, 2x dividido por 2 é x, 32 dividido por 2 é 16. Aqui não tenho que simplificar, continua. E 32 dividido por 32 é 1. Então, essa aqui é a equação segmentária. Olha aqui, escreva a equação segmentária da reta do gráfico abaixo. Essa está bem simples, né? Para escrever a equação segmentária aqui, ó, quem é o valor de x? Ou melhor, o valor do ponto P. Ponto P é o valor que está aqui no eixo x, menos 8. Ponto Q, valor que está aqui no eixo y, 4. Então, essa equação vai ficar x sobre menos 8 mais y sobre 4 igual a 1. Olha só. Tá? Porque a equação segmentária é x sobre p, que é esse valor, y sobre q, que é esse valor, igual a 1. Considerando a reta S de equação geral, escreva essa equação na forma segmentária. Determine também as coordenadas dos pontos de interseção da reta com os eixos x ou y, do plano cartesiano. Então, para escrever aqui a equação segmentária, nós vamos passar o menos 28 para o segundo membro e depois dividir a equação toda por 28. Então, olha aqui, ó. 7x mais 14y igual a 28. Agora, divido tudo por 28, porque aqui tem que ficar 1. Então, fica 7x sobre 28, 14y sobre 28, 28 sobre 28. Simplificando aqui por 7, fica x sobre 4. Simplificando aqui por 14, fica y sobre 2. E 28 dividido por 28 dá 1. Agora, para a gente colocar isso aqui no plano cartesiano, no eixo x o ponto fica no 4, no eixo y o ponto fica no 2. Aí é só você ligar, tá? Então, aqui, ó, olha só, no 4 e no 2. Então, as coordenadas aqui desse ponto P vai ser 4 e 0. E aqui de Q vai ser 0 e 2. Ó, ponto de interseção aqui com o eixo X, 4 e 0. E aqui no eixo Y, 0 e 2. Então, podemos determinar os pontos de interseção da reta com os eixos ordenados do plano da seguinte forma.
O termo que divide x é a interseção com o eixo x. O termo que divide y é a ordenada, que é o ponto que fica lá no eixo y, tá? Aí o gráficozinho para vocês olharem, tá? E anotarem. Considerando as equações paramétricas da reta, determine o gráfico dessa equação na forma segmentária. Então, aqui vamos resolver primeiro, tá? Esse sisteminha aqui das equações paramétricas. Depois a gente encontra a segmentária. E, por último, a gente coloca no gráfico, tá bom? Então, aqui, ó, obtemos a equação segmentária, neste caso, igualando as equações. Por que aqui a gente igualou? Porque aqui era T e T. Então, aqui, se eu colocar no lugar desse T, eu coloco menos Y menos 2, já encontro logo a equação geral, tá? Mas, se você quiser também multiplicar uma por menos 1 para poder cancelar a variável T, também dá certo. Então, ó, igualando as equações, o y vem para cá mais, o 4 vai para o outro lado, menos. Então, 2x mais y igual a menos 6. Dividindo tudo por menos 6, fica 2x sobre menos 6, y sobre menos 6 sobre menos 6. Então, x sobre menos 3, y sobre menos 6, igual a 1. Ponto P fica no ponto menos 3 no eixo x, aqui. Ponto Q fica no menos 6 no eixo Y, aqui. E aí você liga, e esse é o gráfico da equação segmentária, tá? Determine as equações paramétricas da reta R de equação geral 2x menos y mais 15 igual a 0. Então, aqui a gente pode isolar, né, a variável y, passar o 2x para o outro lado, tá? Então, ó, aqui também ele escreveu o 15 em forma de uma adição, ó, 14 mais 1, tá? E aí ficou 2x mais 14 menos y mais 1. 14 mais 1 é 15, não altera nada. Então, aqui, ó, 2x mais 14 igual, aí o menos y e o mais 1 foi para o outro lado, ficou y menos 1. Colocando aqui fator comum em evidência, dividiu por 2. Ficou x mais 7 igual a y menos 1. Esse 2 que está multiplicando passou para o outro lado, dividindo. Colocando x mais 7 como sendo a variável t, então x vai ser igual a t menos 7. Tá? Ó. X mais 7 igual a t. O 7 passou para o outro lado, então x ficou t menos 7. Daí, nós temos aqui y menos 1 dividido por 2 é igual a t, porque a gente disse que x mais 7 é t. Tá? Então, ó, daí a equação ficou x igual a t menos 7 e y igual a 2t mais 1. Tá bom? Multiplicando aqui, ó. Tá? Esse 2 aqui, ele tá embaixo, então vai fazer meio vezes extremo. Y mais 1 vai ser igual a 2 vezes t. Por isso que aqui tá 2t, tá? E o y isolado. Qual a área do triângulo limitado pelos eixos x e y na reta? Então, aqui, ó, igual o outro problema que a gente viu. No ponto Q, o ponto P é 5, o ponto Q é 8. Ó, 5 e 8. Aí, de acordo com... Deixa eu ver o que ele está pedindo aqui, desculpa. Ah, ele quer a área, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é essa distância aqui, ó, 5. A altura é essa distância aqui, 8. Então, 5 vezes 8 dividido por 2. 5 vezes 8, 40, dividido por 2, que vai dar 20. Tá? Então, aqui, nós vamos ver agora outros exemplos, tá? Para podermos fixar melhor o conteúdo e fazer outras tarefas. Vejam essa aula, quantas vezes vocês julgarem necessários, tá? Para compreender direitinho
os exemplos que foram resolvidos, tá? Grande beijo, fica com Deus, bons estudos.